Excelência, o primeiro processo trata da aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria de Educação e Esporte, do quadro estadual, senhora Oneide Magalhães Carvalho, como professora de nível superior, 30 horas, com 30 anos e 72 dias de serviço líquido, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 4.911,39. O segundo processo trata da aposentadoria compulsória no quadro da Secretaria também, da Secretaria de Educação Estadual, do senhor José Caetano de Souza Filho, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 30 anos, 356 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento na classe 1, referência 8, com fixação de proventos de R$ 1.179,55. O processo seguinte se refere à aposentadoria da servidora também do quadro da Secretaria Estadual de Educação, senhora Ângela Maria Belmonte de Lima, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, com 39 anos, 217 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 4.791,93. Processo 123.260, aposentadoria também do quadro da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Maria Costa Oliveira, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 34 anos, 245 dias de serviço, com fixação de proventos na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 123.381, trata da aposentadoria da servidora da mesma Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Olímpia Vasconcelos da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 30 anos, 313 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. No processo 123.388, temos a aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual de Educação, senhora Terezinha Feitosa de Lima Craveiro, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 31 anos, 105 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 123.489, aposentadoria do servidor também do quadro da Secretaria Estadual de Educação, senhor Moisés Nogueira de Lima, no cargo de apoio administrativo nível 2, com 38 anos e 5 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referência J, com R$ 1.671,37. No processo 123.803, a aposentadoria da servidora do quadro pessoal da Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Virgulina de Sales Gomes, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 30 anos, 188 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição na classe 1, referência 8, com R$ 1.395,52. Processo 123.845, aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, senhora Francisca Muniz Dias, no cargo de apoio administrativo nível 1, com 30 anos, 119 dias de serviço líquido, com fixação e enquadramento de proventos na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 123.876, aposentadoria do servidor da Secretaria do quadro da Secretaria Estadual de Educação, senhor José Barbosa de Oliveira, no cargo de apoio administrativo nível 1,
com 38 anos, 213 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 124.373, aposentadoria da servidora do quadro estadual da Secretaria de Educação, da senhora Maria Dilma da Silva Oliveira, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 30 anos, 353 dias de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referência 8, R$ 1.332,80. O processo 126.773 trata da aposentadoria do quadro da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa da senhora Rita Pereira da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 90 dias de serviço líquido, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.466,08. Processo 127.262, aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual de Educação, senhora Nilcilene da Silva Moura, com 31 anos, 204 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. Houve aqui no momento da aposentadoria, foi enquadrada na referência 7, quando deveria ser na referência 8, que deverá ser ajustado após a decisão desta Câmara. Processo 127.724 trata agora da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do capitão PM João Batista Silvério Paz, com 33 anos, 108 dias de serviço líquido, fazendo jus agora ao enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação seguinte de major, com R$ 13.412,56. Processo 128.172, aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa, da senhora Neiva Maria de Farias Gomes, como técnica em contabilidade, com 32 anos, 199 dias de serviço, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.070,60. No processo 128.182, aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, senhora Rita Inácio da Silva e Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos, 62 dias, no grupo 1, referência 8, com R$ 1.466,08. Processo 129.411 trata da aposentadoria do servidor do quadro da Secretaria Estadual de Educação, o senhor João Ferreira Gomes, como professor de nível superior, 30 anos, com 36 anos, 230 horas, com 36 anos, 205 dias de serviço líquido, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referência 1, com referência aí, com R$ 422,99. O penúltimo processo é o 132.620, da aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual de Saúde, senhora Edna Pinheiro da Silva de Almeida Martins, no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, com 33 anos, 243 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento no grupo 1, referência 8, com proventos de R$ 1.752,52. E, por último, o processo 135.500 trata da aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria Estadual do Departamento de Estradas de Rodagem, DERACRE, senhora Maria da Conceição da Costa Moura, no cargo de agente administrativo, com 34 anos, 95 dias,
fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.070,60. Em todos estes processos, houve a pronúncia do Dr. Paquet. São os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, bom dia, doutora secretária das sessões, Érica, e a respeito desse bloco, são todos os processos de inativações, sendo que a maioria de inativações civis, e um caso, que é o processo 127.724, o 15 da ordem, uma inativação militar. Todos eles, à exceção do processo 14 da sequência, que é o processo 127.262, atendem às suas exigências legais. Portanto, nosso pedido de reconhecimento de legalidade e registro acrescido das demais providências de estilo que a Corte, que a Câmara tem firmado. Mas, em relação ao processo 127.262, pertinente à senhora Nilcelene da Silva Moura, pedimos, com base na jurisprudência da Corte, ou na sua súmula de número 2, que a Corte faça o registro especificando a referência 8 da classe primeira da categoria da beneficiária, que é o direito que lhe pertence. E se assine prazo, é a minha opinião, para que o Acto de Previdência faça a devida correção. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, com a correção daquele por nós apontado e também ratificado pelo Dr. Paquet, para que seja feita a correção da referência 8 na aposentadoria da servidora. É como voto, né? Pela notificação do interessado, para tomar conhecimento, encaminhamento ao Acto de Previdência e após pelo arquivamento. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Eu acompanho o voto também, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 139.740, que continua como relator a Sua Excelência, o conselheiro Antônio Madeira, que eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Este é um processo de apuração de responsabilidade do senhor Raimundo Vaz de Azevedo, presidente da SILA, com vistas a se verificar o cumprimento da Resolução 87 sobre o envio das informações contábeis do 6º bimestre de 2020 a este tribunal. A terceira inspetoria emitiu o relatório, onde constatou o não envio. Citado gestor não apresentou defesa, o doutor Paquet se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Esse processo cuida de... Desculpa, o procurador para a sua manifestação. Desculpa. Obrigado, Excelência. Esse processo aborda descumprimento à resolução número 87 da Corte, se refere à Companhia Industrial de Laticínios do Acre, SILA, e referente também ao período, ao último bimestre de 2020, 6º bimestre. E não chegou, material esse que não chegou à Corte, pelo menos até o dia 27 de março deste ano, foi quando foi concluído o relatório, e por essa razão foi citado tanto o responsável, o senhor Raimundo Vaz de Azevedo, como a contadora da matéria, a senhora Clarissa Santos da Costa, mas não houve defesa.
Desse modo, concordamos com a aplicação da multa ao gestor, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Ele acabou apresentando depois, em 22 de março, portanto, com 51 dias após o prazo. Na nossa ata, nós falamos que até 60 dias seria no valor de 3.570, mas aqui é a prestação de contas, então, como agora a UPC foi reajustada para R$10, eu voto pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Vaz de Azevedo, presidente da SILA, no valor de R$5.000 em face do atraso injustificado nas informações relativas ao sexto trimestre de 2020, após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Eu também acompanho o nobre relator, aprovado por unanimidade em termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 139.119, e continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora este processo de apuração de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito de Senador Guiomar, mas em relação à resolução 107, que regulamenta a implantação do IEGM. O presente feito teve como origem a informação da DAF, solicitando a abertura em função dos questionários não terem sido apresentados. E é uma resolução que se refere à adesão com relação à rede nacional de indicadores. A segunda inspetoria emitiu o relatório onde constatou o descumprimento da referida norma, tendo o ex-gestor enviado o IEGM 2019-2020, mas não respondeu a tudo. Ele enviou com algumas informações faltando e assim sugeriu a citação. Citado o gestor, este já não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Vou abreviar o parecer, porque já foi boa parte dele abordada no relatório, e vou seguir a partir da citação do implicado, senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito de Senador Guiomar, que, citado, não aproveitou a oportunidade de defesa. Verifica-se que houve descumprimento da resolução número 107 do tribunal, pois o gestor não encaminhou as informações devidas, não apresentando qualquer excludente ou explicação aceitável. Falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma regulamentar. Cumpre destacar, conforme informado nos autos, que dos 22 municípios acrianos, 12 concluíram todos os questionários dessa apuração de índices, 9 responderam parcialmente, dentre eles o que gerou a autuação do presente processo, e Capixaba não respondeu qualquer parte do questionário. Desse modo, o doutor Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito de Senador Guiomar, pelo descumprimento parcial da nossa resolução 107, confuso no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, é o parecer. Obrigado, nobre procurador. A palavra, Sua Excelência, o relator, conselheiro Antônio Malheiro, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, então, em função disso, uma vez que houve um envio incompleto das informações pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$5.000 e para que se reitere ao novo gestor as informações para que sejam complementadas e após formalidades do estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Eu também acompanho o nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 139.582. Continua como relator, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência.
Trata este processo de apuração de responsabilidade do senhor Camilo da Silva, em razão do envio intempestivo das informações contábeis da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro do 6º bimestre de 2020, portanto, o atual gestor, em relação a informações do gestor anterior. A inspetoria emitiu o relatório preliminar, onde constatou o não envio das informações referentes ao 6º bimestre de 2020, pedindo a citação do gestor. Foi citado, não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. O relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. O presente processo apurou que o senhor Camilo da Silva, prefeito de Plácido de Castro, atrasou até 13 de abril deste ano a remessa cobrada pela Resolução 87 da Corte referente ao 6º bimestre de 2020. Citado e implicado, não houve resposta. Desse modo, a exemplo dos demais feitos, sugerimos a aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal. É o parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, esse é um caso excepcional, uma vez que há a transição, e este tribunal tem dado 120 dias na fase de transição para envio de informações da gestão anterior. E as informações relativas ao 6º bimestre, através de um esforço hercúleo, porque o gestor anterior, o seu Gedeon, ele não apresentava as prestações de contas. Inclusive, tanto é que não apresentou que ele levou multa no 4º bimestre, desde o 4º bimestre de 2019 até o 3º de 2020, porque ele se quer apresentar. Então, quando chega o novo gestor, ele faz milagre e consegue entregar em 73 dias, dia 13 de abril de 2021, aquilo que o outro nunca tinha conseguido apresentar. Então, em função dessa situação, realmente esta responsabilidade de entrega não era do seu Gedeon, já era do novo, mas o novo teve que fazer um esforço hercúleo para poder se encaixar dentro dos 120 dias, que é a tradição desta corte, de dar de prazo à nova gestão. Então, nesse sentido, uma vez que ele acabou entregando, mesmo que a destempo, eu voto por não aplicar multa, então, pela extinção do feito sem resolução do mérito, em face da transição de mandato. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Encerrado os processos da relatoria do nobre presidente da primeira Câmara, conselheiro Antônio Malheiro, devolvo a palavra ao nobre presidente para que ele conduza a sessão. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Então, dando prosseguimento à pauta, passamos agora ao julgamento do processo 123.469, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem eu passo a palavra. Obrigado, nobre presidente, conselheiro Antônio Malheiro, nobres conselheiras, Ana Lu Maria, Maria de Jesus, nosso procurador, doutor Mário, doutora Érica, meu bom dia a todos. Senhor presidente, meus processos de pauta se tratam de aposentadoria de servidores e, dada a todos eles o processo da pauta número 24 ao 46 se tratar desse tema, gostaria também de julgar em bloco esses processos, senhor presidente. Pois não, excelência. Tendo em vista já a aprovação anterior, passamos então a palavra a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nobre procurador, os processos da pauta 24 ao 46 tratam de aposentadoria de servidores e servidoras e da reserva e reforma voluntária, e todos os processos foram bem analisados pela DAFO, por meio de relatórios de análise técnicas emitidos nos autos.
propondo em todos a legalidade e o registro das aposentadorias. O doutor Parquet também se pronunciou em todos os processos no mesmo sentido. São os relatórios, senhoras e senhores conselheiros, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o novo procurador, Mário Sérgio. O bloco tem quase a totalidade de processos de 23. aposentadoria. 23. É isso. E uma reserva, que é o 29 da sequência. Perfeito. E não enxergamos nenhuma incorreção nos casos. Portanto, brevemente pedimos o registro dos mesmos na Corte, mediante reconhecimento de legalidade de todos eles. É o breve parecer. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o novo conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, senhoras conselheiras, no mesmo sentido, senhor presidente do doutor Parquet, pela legalidade e o registro das aposentadorias e pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar conhecimento desta decisão e providências cabíveis. E também pela notificação do servidor para tomar também ciência desta decisão, após pelo arquivamento e as decisões de praxe desta Corte de Contas sejam tomadas. É o meu voto. Obrigado, novo conselheiro. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho o relator, senhor presidente. E assim votamos também no mesmo sentido, pelo que se decidiu à unanimidade, nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos agora, então, ao processo seguinte, processo 122.912, número 47 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo. Feliz de ver que todos estão com saúde, graças a Deus. Cumprimentar a conselheira, o conselheiro, doutor Mário, muito querido, e Érica, e todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, conforme deliberação, também gostaria de instruir meus processos todos em bloco, do 47 ao 66. Pois não, excelência. Em função da deliberação anterior, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. São todos processos de aposentadoria, todos civis, a não ser o 66, que é uma reserva remunerada, do senhor Livalter das Chagas Oliveira, todos instruídos pela nossa 4ª GCE, com pareceres do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado, excelência. Também, a exemplo do bloco anterior, neste aqui, nenhuma incorreção foi achada por nós. De maneira que pedimos reconhecimento de legalidade de todos os casos e registro deles na Corte. É o breve parecer. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, a conselheira Ana Lu. Obrigada, senhor presidente. Então, vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal de todas as aposentadorias, inclusive da transferência da reserva remunerada dos servidores acima mencionados, notificar os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para tomar as medidas cabíveis, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora, presidente. Acompanhamos também o voto, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos agora ao processo seguinte, processo 67 da pauta, 102.778, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Meu bom dia a todos, senhores conselheiros, senhora conselheira, nobre procurador, a Érica, e também a todos que nos acompanham através da nossa rádio web.
São os processos, presidente, eu também, como já deliberado, eu também gostaria de relatar em conjunto os processos de número 67 a 85 da pauta. Pois não, Excelência. Pode prosseguir, então. Então, são 19 processos, sendo 17 de aposentadorias civis e 2 de transferência à reserva remunerada. Todos eles aconteceram de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e as transferências para a reserva remunerada ocorreram com os servidores devidamente enquadrados. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Conforme relatado, Excelência, preenchidos os critérios de legalidade em todos esses casos, pedimos reconhecimento de legalidade e registro de todos eles na Corte, crescido das demais providências de estilo. É o breve parecer. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, a Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Então, minha proposta de voto é, diante de tudo que foi exposto, proponho que esta Câmara considere legal e registre as aposentadorias dos servidores Lorival Pinho Filho, Maria Lúcia Mesquita Barbosa, Lázara Cassiano da Conceição, Raimunda de Carvalho Barbosa, Maria Cristina da Silva, Maria de Fátima Oliveira, Raimundo Henrique de Souza Galvão, Valdete Oliveira Costa, Maria Purificação Ferreira de Souza, Maria Marlis Alves Pinheiro, Iraci Moisés Barros, Peregrina Marreiro de Brito, Carlos do Nascimento Godinho Filho, Raimundo Holanda de Araújo, Nelita Alves Oliveira Charife, Manuel Nogueira dos Santos, Marinete Enedina França de Andrade e as transferências para a reserva remunerada dos militares Francisco da Silva Oliveira e Amarino dos Santos Brito. Encaminhe cópia dos processos ao Instituto Previdenciário para as devidas providências, notifique os servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos feitos. É assim que proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre relatora. Em julgamento, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a nobre relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu. Acompanha a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, e assim decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto aqui apresentado. E passamos agora ao processo 139.584, que continua tendo como relatora a conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Excelência. Trata-se agora de processo instaurado a partir da comunicação interna número 49 de 2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, que tem por objeto apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, senhor Osmar Serafim de Andrade, em razão do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCA número 87 de 2013, referente ao 6º bimestre de 2020 do Fundo de Saúde do município. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, constatando, através de consulta ao Sistema Informatizado de Prestações e Análise de Contas desta Corte, que o responsável não enviou as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, referente ao 6º bimestre de 2020, descumprindo o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCA, número 87. Solicitou a atuação do processo. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do gestor para que apresentasse razões de justificativa sob pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito e gestor do Fundo de Saúde do município, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1576, de 14 de maio de 2021. Porém, mesmo com pedido de dilação de prazo concedido, não apresentou defesa, quedando-se ineste, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, à folha 27 dos autos.
O Ministério Público de Contas manifestou-se, as folhas 31 e 32, em pronunciamento da lavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra, o novo procurador, para sua pronúncia. Obrigado, excelência. Como visto, o presente processo aborda o descumprimento da resolução número 87 da Corte em relação às remessas do 6º bimestre do ano passado do Fundo de Saúde de Sena Madureira a cargo do senhor prefeito Osmar Serafim de Andrade. Esse atraso foi o seguinte: mês de novembro foi enviado no dia 20 de março de 2021. Mês de dezembro de 2020 enviado no dia 23 de junho deste ano. Citado para a defesa, o implicado, apesar de ter feito pedido de dilação de prazo, o que lhe foi diferido, nada acarreou aos autos. Observa-se, portanto, o descumprimento da citada resolução, configurado pelo envio intempestivo das informações em prazo bem superior aos 5 dias de tolerância admitidos pela ata de unificação das decisões sobre o assunto entre as câmaras da Corte. Desse modo, considerando a falta de explicações excludentes, a doutora Ana Helena opina pela aplicação de multa ao responsável com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, combinado com o artigo 19 da Resolução 87, bem como pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente, sob pena de nova sugestão de responsabilização. É o parecer. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, excelência. Então, como se viu, ambas as remessas foram intempestivas e acima do prazo de 5 dias relevados excepcionalmente, de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, descumprindo o disposto na resolução TCA número 87. Ressalta-se que é responsabilidade do gestor o envio das informações do órgão CIPAC, conforme estabelecido no artigo 1º da resolução número 87. Diante do exposto, proponho a esta Câmara aplicar multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde Sena Madureira, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCA número 87, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do envio intempestivo, 144 dias após a data limite das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde referente ao 6º bimestre de 2020, inclusive além dos 5 dias excepcionalmente concedidos. Para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas. Notificar o gestor, bem como suas procuradoras, para observar as obrigações previstas na resolução número 87, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma. E após a formalidade de estilo, o arquivamento do feito. É como proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Pois não, nobre conselheira, e agora em votação, apenas lembrando que hoje nós majoramos o início para 5 mil. Poderemos até manter o teto em 14 mil, tá? Majoramos para 5 mil em função da proporcionalidade, né? Então, hoje não tem mais a de 3.570 com relação a 87, já passou para 5 mil. Agora, o teto é que pode passar para 15 mil ou manter nos 14 mil. Para 20 mil, perdão. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, né? Já com o teto. 14.280. Não, a relatora propôs 14.280. Bora colocar 5 mil. Se usarmos o PC, nós levaríamos ele agora para 20 mil. Nos casos das prestações de contas, sim, pois não. Só uma questão de ordem explicando. Ou eu que estou confusa. Mas eu entendi que na nossa conversa na semana passada, nós havíamos concordado de manter
ainda este valor, não majorar para o valor máximo da UPF. Então, por isso, eu mantive a multa de 14.280. Aí, hoje, já nos primeiros processos, eu percebi a multa de 5.000, então fiquei com a dúvida se já estamos aplicando ou não. Excelência, posso fazer uma contribuição? Pois não. Porque eu me recordo também da reunião passada que há um novo valor de UPF, que é R$10 agora, o que alteraria de 14.280 para 20.000, se fosse dar o mesmo parâmetro de punição, só que para os casos de 2021. Como esse é ainda do sexto bimestre de 2020, pode ser que ainda se aplique esses parâmetros anteriores. Perfeito. É isso que eu me recordo, se é que também não me equivoquei. Isso. Não, foi isso que eu entendi também, que a gente ia manter esse valor. Coerente. Então, por isso eu mantive a multa de 14.280. Coerente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. A relatora. Conselheira Ana Lu. Aí ficou o quê? Que os de 2020 ainda ficaria com 14.280 e 2021 nós majoraríamos para 20.000. Então, outra contribuição, Excelência. Desculpa, não quero atrapalhar. Tá razoável. Então, seria, se a Corte seguir, se a colegiado seguir essa orientação, que me parece que foi o que ficou acertado, teria que ser revista a sua multa de 5.000. Porque também 3.570, que também são dos anos anteriores, não é isso? E Vossa Excelência pode mudar a qualquer tempo, já que ainda estamos em sessão. Se nós pudermos fazer essa revisão agora, como de autotutela nossa, para fazer uma correção e todo mundo estiver de acordo, ouço o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Ana Lu, desde 2020 mantém 3.570. Conselheira Maria de Jesus, pois não? Eu só queria pedir uma gentileza para a Érica, depois encaminhar para a gente os valores que vão ficar, ou seja, os de 2020 ficariam... Isso, e 2021 se atualizaria pela UPC. Certo. Pronto. Ô, Érica, tu só manda para a gente, só porque, por incrível que possa parecer, nesse momento tem uma caneta. Não, perfeito, fica gravado, conselheira Ana Lu, perfeito. Conselheira Maria de Jesus, de acordo? De acordo, Excelência. Pronto, e assim decidiu-se. A conselheira Ana Lu também então votou com a conselheira Maria de Jesus e nós também acompanhamos o voto. Decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto apresentado. Não havendo expedientes, passamos então às comunicações. Ouço o nobre procurador, doutor Mário Sérgio. Só um abraço a Vossas Excelências e um alô aí para os ouvintes da nossa rádio. E até a próxima, se Deus quiser. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, só agradecer a todos que trabalharam nesta sessão, dar o meu abraço aos nossos ouvintes da nossa rádio web, os que nos assistem pelo YouTube, e desejar a todos uma semana profícua e um grande abraço a todos, nada mais. Conselheira Ana Lu. Da mesma forma, senhor presidente, saúde para todos, uma boa semana, se Deus quiser, amanhã estamos no pleno, e dar um abraço em todos e todas. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, também, só um abraço a todos e dizer da alegria de estarmos aqui, vendo que todos nós estamos bem, graças a Deus. Nada a comunicar. Pois não, então, da mesma forma, gostaríamos de comunicar, de agradecer a todos que nos acompanharam, e não havendo mais nada a comunicar, encerramos a presente sessão e convocamos outra para a hora regimental.